Olá, bem-vindo ao nosso programa Matemática Divertida e Fantástica. Lembrando que sempre estamos pegando tópicos nesse programa que valorizem o valor da matemática, que desperte a curiosidade da matemática, né, de uma forma recreativa, para você ver quão importante ela é, como é importante a gente raciocinar matematicamente. Muita gente acha que matemática é só para alguns, não é verdade. Matemática é para todos. Todos podem aprender se perder esse medo e começar a raciocinar da forma correta. Nós temos abordado diversos tópicos, jogos que mostram a matemática em prática, situações da vida cotidiana que precisam ser resolvidas com matemática. Portanto, a matemática é um bem de todos. É algo que a gente vive no dia a dia, né? Todos precisam ter um pouco de matemática, alguns precisam de mais. Mas é importante a gente raciocinar com a matemática, porque ela abre a nossa mente. Ela nos torna capazes de lidar com quantidades, que é o que a gente acaba tendo, né? Que nos enfrentamos no dia a dia. É lidar com quantidades de diversas coisas. Contar, subtrair, multiplicar, fazer o fracionamento, tudo isso a gente tem que fazer no dia a dia. Até para fazer um bolo precisa de muita matemática para botar as proporções adequadas das coisas, não é? Muito bem, então é por isso que nós estamos aqui procurando despertar a intuição matemática. E hoje eu vou falar de um tópico interessante da matemática, que combina a geometria com a álgebra, através dos chamados quadrados mágicos. Eles não são quadrados que se transformam em outras coisas como num toque de mágica, não é assim. Eles são mágicos porque preservam determinadas propriedades. Quando a gente arranja determinados números numa forma de um quadrado, eles preservam determinados valores. E na antiguidade eles achavam que isso era uma forma mágica. Eles gostavam tanto desses arranjos de números que preservavam determinadas propriedades que eles achavam que isso era algo que trazia sorte, era algo que ajudava a vencer as batalhas, né? Muita gente na antiguidade usavam exatamente esses quadros mágicos pendurado no pescoço, como se fosse um amuleto, para evitar contrair determinadas doenças. A gente sabe que não é nada disso. A gente sabe que os números são mágicos por si, né? A contabilidade dos números, a propriedade deles, realmente fascina o homem, né? E, portanto, recebem o nome de quadrados mágicos, né? Quadrados porque estarão dispostos na forma de um quadrado geométrico e que preservam determinadas propriedades. E eu vou apresentar aqui os quadrados mágicos no intuito de estimulá-lo a descobrir outros quadrados mágicos utilizando os números, né? É um exercício muito interessante e você vê que quando você começa, aquilo absorve de tal maneira que você fica horas ali. Eu queria lembrar que o tópico que eu vou abordar aqui também foi abordado pelo nosso querido Malbatan, né? Malbatan, no seu livro O Homem que Calculava, ele abordou os quadrados mágicos e de uma forma bastante interessante. Aliás, o livro do Malbatan, que hoje você pode encontrar até na internet, é uma recomendação muito boa para os jovens que estão aprendendo a matemática, né? Os adolescentes. Na verdade, aquilo realmente se abre como uma cortina como um teatro de perspectivas para o valor da matemática, situações muito interessantes. Muito bem, então deixa eu explicar para vocês o que são os quadrados mágicos. Na verdade, os quadrados mágicos é uma disposição de números que preservam determinadas propriedades. Então eu vou fazer aqui um quadrado
E esse quadrado que eu vou fazer aqui é o chamado quadrado de 9 casas, tá bom? Então esse aqui é o quadrado de 9 casas, porque ele terá 9 locais para que a gente distribua números, tá certo? Então, aqui, como você pode ver, é um quadrado que tem 9 casas. E a ideia é distribuir números que vão de 1 a 9. Então nós temos que distribuir nesse quadrado, vou pôr as regras aqui, né? Para o quadrado de 9 casas, então eu vou chamar de quadrado de 9 casas. Nós temos que fazer o seguinte, distribuir números de 1 a 9 em todas as casas. Mas não é distribuir de qualquer forma, é distribuir de tal maneira que a soma dos números, então a soma dos números em qualquer linha, que é horizontal, ou qualquer coluna, que é vertical, ou diagonais, deem o mesmo resultado. Soma igual em linhas, colunas e diagonais. Quando a gente consegue fazer isso, esse é um quadrado mágico, tá certo? Então eu tenho que colocar números de 1 a 9 sem repetir, por isso que é um quadrado de 9 casas, porque vão ser 9 dígitos de 1 a 9, né, 9 números que vão ser colocados aqui da forma que a gente quiser, para que preservem uma determinada propriedade. A propriedade que nós estamos buscando aqui é que a soma de qualquer coluna ou de qualquer linha ou das diagonais deem o mesmo valor. Tá certo? Então tem uma soma igual nas linhas, nas colunas e nas diagonais. Vamos começar fazendo algo despretensioso. Nós vamos pegar esse quadrado e vamos pôr em ordem os números de 1 a 9. Então eu posso chegar aqui e colocar o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Obviamente que aqui a soma dá 6. E aqui a soma dá 15. Então, ele não é um quadrado mágico. É um quadrado, sim, com números distribuídos aí, né, nas casinhas, mas ele não representa um quadrado mágico, porque ele não tem nenhuma dessas propriedades. Se eu somar aqui, olha, ao longo da linha, né, aqui dá 6, aqui dá 15, quando eu somo nessa direção, 4 com 5 com 6 dá 9, 15. 7 com 8 dá 15, com 9 dá 24. Então, aqui dá 24. Se eu somar nas colunas, aqui quanto dá? Se eu fizer aqui, dá 12, não é isso? Fica 1, 5, com 7, 12. Aqui fica 2, 7, aqui dá 15. Aqui dá 3, 9, dá 18. Tá certo? E se eu for nas diagonais, ó, que é interessante, porque essa diagonal dá 15 e essa diagonal também dá 15. Quando eu somo os números, tá certo? Mas não é nada excepcional, porque dependendo da coluna que eu pego, dá um número e tal. Mas você vê que é possível somar números arranjados para que dê o mesmo valor. Se a gente pegar o 15 aqui, né, para mostrar que tem algumas combinações que por acaso dá 15, ó. Tá certo? Será que eu posso rearranjar esses números de tal maneira que não importe aonde eu somo de 15? Esse é o desafio para se montar um quadrado mágico. É montar agora uma disposição desses números de tal maneira
que não importa como eu somo nas colunas ou na vertical, né, nas colunas, ou na horizontal, que nós chamamos linhas, ou nas diagonais, tem que dar o mesmo número. Muito bem, claro que precisa muita intuição e raciocínio para você montar um desses quadrados mágicos. Deixa eu montar aqui, né, eu vou montar um com o número 15, porque nós acabamos de usar o 15 aí, então eu vou pegar aqui e vou montar um novo quadrado de 9 casas para mostrar para vocês que é sim possível, tá certo? Então, aqui eu venho, passo aqui uma, aqui outra e aqui outra. Portanto, eu tenho um quadrado de 9 casas e eu vou distribuir agora os números de tal maneira que eu quero obter a mesma soma 15. Poderia escolher outro número? Bom, não é qualquer número que você pode escolher, porque você não pode somar 3 números entre 1 e 9 e ter qualquer valor, não dá, né? Existe um limite. Na verdade, existe uma forma interessante de você descobrir quais são as somas que são possíveis com esses 3 números. Muito bem, então eu vou pegar aqui o meu quadrado e vou distribuir de tal maneira que você vai ver que a soma vai ser 15, independente de como eu pegue. Então eu vou pegar aqui o número 6, o número 1, o número 8, né? O número 7, os mesmos números que estavam naquele outro quadrado. Aquele não é um quadrado mágico, é um quadrado de números, mas não é mágico. Esse é mágico. Porque se eu pegar e somar os números em qualquer linha, ou em qualquer coluna, ou nas duas diagonais, eu tenho o mesmo valor. Tá certo? Então vamos ver. Quanto que dá 6 mais 1 mais 8? 6 mais 1 mais 8 dá 15. Quanto dá 7 mais 5 mais 3? 7 mais 5 mais 3 dá 15. Porque 7 mais 5 é 12, mais 3, 15. Quanto dá 2 mais 9 mais 4? Bom, 2 mais 9 é 11, mais 4 é 15. E aqui agora, quanto dá aqui? Quanto que é 6 mais 7 mais 2? Bom, 6 mais 7 é 13, com 2 é 15. Quanto que é 1 mais 5 mais 9? Bom, 1 mais 5 é 6, com 9 é 15. E quanto que é 8 mais 3 mais 4? Bem, 8 mais 3 é 11, mais 4 é 15. E agora na diagonal? Vamos pegar aqui na diagonal, né? Quanto dá? 2 mais 5 mais 8. 2 mais 5 é 7, mais 8 é 15. E nessa outra diagonal aqui? Quanto que é 6 mais 5 mais 4? Bom, 6 mais 5 é 11, mais 4 é 15. Então, esse é um quadrado mágico. Tá certo? É um quadrado mágico de 9 casas, cuja constante do quadrado mágico, cujo valor é 15. Esses quadrados são tão importantes que no mundo, lá no mundo árabe, no mundo chinês, quando eles encontravam alguém que tinha construído um desses conjunto de números que preservava determinadas somas, né, ou outras propriedades, eles eram considerados grandes sábios, tá certo? Eram pessoas que seguiam algo importante na vida. Muito bem. Então esse aqui é um quadrado mágico. E o quadrado mágico, ele, como você vê, ele preservou todas as somas que nós pudemos fazer, ele preservou. Qualquer lado que eu fui, ele preservou a soma 15. Como eu te disse, né? Essa distribuição de números parecia realmente algo que trazia sorte. Os antigos usavam muito a distribuição de números, valores de números, como coisas cabalísticas, coisas com poder sobrenatural, né? E a gente vê muitos números que se diz aí, né, etc.
e que a gente não tem exatamente uma boa interpretação. Porém, da mesma maneira, esses quadrados mágicos, eles chamavam muito a atenção. Você pode notar e verificar na sua casa, você vê, eu peguei 9, né? Esse é um quadrado de 9 casas. Mas você poderia pensar num quadrado de 4 casas. Então eu vou deixar duas perguntas aí para quem está fazendo o nosso programa. A pergunta número 1 é possível, utilizando os números de 1 a 9, então utilizando números de 1 a 9, formar um quadrado mágico de 4 casas? Se eu só tiver 4 casinhas e eu tenho que pôr números de 1 a 9, você acha que é possível fazer um quadrado cuja soma vai ser invariante de qualquer maneira? Eu tenho a resposta, mas eu não vou dar a resposta. Vou esperar que você faça aí. A outra coisa você consegue fazer um outro quadrado mágico de 9 casas, cuja soma é diferente? Ou seja, o quadrado mágico de 9 casas é único? O que você acha? Não existe outro? Ou eu consigo fazer um arranjo que dê valores diferentes? Eu peguei o 15 porque o 15, você viu, era o que aparecia mais ali no primeiro quadrado mágico que nós fizemos. Então, tente exercitar aí o seu intelecto, né, matemático, procurando. Isso é como jogo da velha, como palavras cruzadas, só que com intuição quantitativa, né, despertando em você a matemática. Muito bem, então, já que você entendeu o que é um quadrado mágico, deixa eu dizer para você que existem outros quadrados mágicos com um número maior de casas. E aí, claro, eu não posso só ir números de 1 a 9. Eu tenho que ir, por exemplo, de 1 a 99. Então aqui existem outros quadrados mágicos. Eu vou pegar aqui um exemplo, que é o quadrado mágico. Então é o quadrado mágico de 16 casas. Claro que ele sempre tem que ser quadrado de algum número, porque o número de colunas e o número de linhas tem que ser igual. Tá. O quadrado mágico de 16 casas, você na verdade, é a mesma coisa, né? Você vai encontrar agora um quadrado que tenha 16, portanto tem, ao invés de ter 3, vai ter 4 casinhas em cada coluna e 4 casinhas em cada linha. E você vai usar números de 1 a 99. Então, se você usar números de 1 a 99, dispondo esses números num quadrado que tenha 16 casinhas. Então, agora eu tenho que fazer um pouquinho menor, porque senão não cabe as 16 casinhas. Tá certo? Então, aqui nós temos, como você pode ver, um quadrado com 16 casas, né? Tem 16 locais aqui que você pode escrever os seus números. E eu tenho que usar número de 1 a 99. Tá certo? E aqui a brincadeira ou a intuição tem que ser ainda melhor, porque você, normalmente o que você faz é começa com alguns números e tenta ir colocando os outros. Eu já vou dar para vocês aqui um exemplo, né, de um quadrado mágico de 16 casas. Então, se a gente colocar 4, 5, 16, 9, 14, 11, 2, 7, 1, 8, 13 e 12, 15, 10, 3 e 6. Esse é um quadrado mágico que tem nele
uma propriedade. Se você somar qualquer coluna ou qualquer linha, dá o valor 34. 4 mais 5 mais 16 mais 9 é 34. 14 mais 11 mais 2 mais 7 é 34. Tá certo? Porque aqui é 25, com 9, exatamente. Aqui é 1 mais 8 mais 13, então dá 21, 22, 34. Aqui dá 25, 34. Você percebe que tem aqui uma lógica quando você constrói um quadrado mágico. Mesma coisa aqui, ó, 34, 34, 34 e 34. Tanto as colunas quanto as linhas dão 34. E se eu pegar a diagonal? Bom, é um mágico, então dá 34 também. E quanto dá outra diagonal? Dá 34 também. Então a constante desse quadrado mágico de 16 casas é 34. A soma de qualquer jeito que você fizer é 34. Esse é mais difícil, né? Quem faz isso já está próximo de chegar ao ápice aí dos quadrados mágicos. Mas tem algumas propriedades interessantes quando você começa a fazer quadrados mágicos maiores. Você começa a notar que existem alguns quadrados que são mais do que mágico. Existem alguns quadrados que, principalmente os de 16 casas, que ele permite uma coisa interessante. Você pode vir aqui e extrair daqui pequenos subquadrados de casas menores. Então, seria como pegar aqui, eu estou pegando como um exemplo, não necessariamente tem que ser isso, né? Eu viria aqui, ó, e pegaria esse quadrado de dentro desse quadrado. Então, do quadrado de 16 casas, eu extraí um de 9 casas. Tá bom? E se eu conseguir fazer isso de tal maneira que a soma dos números continua um quadrado mágico, então quando eu sou capaz de extrair subquadrados, eu vou chamar assim, né? Que são quadrados que estão dentro do quadrado grande, que também são mágicos, com ordem menor, aqui seria de 9 casas, mas aqui não é um quadrado mágico, porque se eu somar aqui, ó, 11 com 2 com 7 dá 20. E obviamente aqui dá muito mais do que 20, então eu teria que escolher de tal maneira para ver se dá, né? Só estou mostrando, dizendo que quando dentro de um quadrado de 16 casas, ou de 25 casas, ou de 36 casas, você consegue subtrair quadrados menores, que também são mágicos, ele é chamado de hipermágico. É mais que mágico, né? Ele vai além do mágico. Ele é um hipermágico. Então ele é um quadrado hipermágico. E ainda tem uns que, além de ele ser hipermágico, você pode vir e comutar colunas e linhas, que ele continua mágico. Esses são os diabólicos. Então nós temos também os chamados quadrados diabólicos, porque é algo inconcebível. São aqueles que, além de hipermágico, além de eu extrair de dentro deles quadrados mágicos, eu ainda sou capaz de pegar uma coluna, trocar com a outra, de tal maneira que continua valendo todas as propriedades. Esses são os diabólicos, muito, muito mais difíceis de serem feitos. Nós temos, na verdade, os quadrados mágicos, né, simples, de várias ordens. Eu mostrei para vocês um de 9 casas, 16 casas, mas nós temos também o de 25 casas, 36 casas e assim vai. Claro que cada vez mais
você tem que usar números maiores para poder montar essas propriedades com o arranjo de números. O que isso significa? Significa que os números preservam entre si propriedades extremamente importantes. A soma dos números constante é uma propriedade de um arranjo. A natureza está cheia de coisas que mantêm constante determinadas propriedades, né? Água, por exemplo. Se eu pegar 1 ml de água em qualquer lugar do planeta, água pura, é 1 grama por centímetro cúbico, é 1 grama por ml. Essa é uma constante da água, não é verdade? Da mesma maneira, nós temos constantes que seguem o arranjo dos números e dá para a gente a possibilidade de entender grandes propriedades da natureza através desses raciocínios. Claro que hoje nós colocamos como uma mera curiosidade, tá certo? Nós não falamos nada sobre simetria, sobre essas constantes que aparecem nesses arranjos de números, mas obviamente eles são importantes. Espero que você tente aí na sua casa montar alguns quadrados mágicos de 9 casas, diferente do que eu montei, claro, e de 16 casas. Aí pode ser que você consiga uma diversidade maior. Espero que você tenha gostado dos nossos quadrados mágicos e eu espero você na próxima aula de matemática divertida e fantástica. Até lá!